Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Felipe Oliveira da Cruz, sou discente no curso de Educação Física na Faculdade de Ciências e Tecnologias de Presidente Prudente, FCT-Unesp, e hoje estarei apresentando um trabalho sobre o sistema digestório e a influência da obesidade no desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, ok? Também chamada de NAFDL, e como utilizar a prática de exercícios físicos como prevenção e tratamento desta doença. Esse trabalho é em cumprimento às exigências da matéria de anatomia geral da docente doutora Giovana Rampazzo Teixeira. Inicialmente, falaremos um pouco sobre o sistema digestório, seus conceitos, funções e seu funcionamento no corpo humano. O sistema digestório é composto pelo trato gastrointestinal, também chamado de canal alimentar, e alguns órgãos acessórios que ajudam na digestão. Sendo os alimentos uma fonte de energias e vitaminas vitais para a homeostase corporal, promovendo reações químicas necessárias nas células do nosso corpo, necessitamos de um sistema cujo transforma tais alimentos em pequenas moléculas que possam ser absorvidas pela membrana plasmática. Esse processo é chamado de digestão. E a passagem dessas moléculas pelo epitélio do trato digestório, indo para vasos sanguíneos e linfáticos, é chamado de absorção. Os órgãos responsáveis por tais funções formam um sistema digestório. Os órgãos do trato gastrointestinal são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Eles necessitam de órgãos acessórios para que todas as funções sejam contempladas. São eles: dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Para a propulsão do alimento pelo trato gastrointestinal, ocorre a peristalse. A peristalse nada mais é que ondas de movimentos criadas por meio de contrações musculares de músculo liso, cujo empurram o alimento pelo trato gastrointestinal. As funções do sistema digestório. O sistema digestório realiza a ingestão, por meio do qual o alimento é introduzido à boca, a secreção de líquidos e enzimas, cujos lubrificam, umedecem e quebram quimicamente as moléculas do alimento. A mistura do alimento com as secreções por meio de movimentos segmentados e a propulsão do alimento em direção ao ânus. A digestão, ou seja, a quebra química e mecânica de alimentos em pequenas moléculas. A absorção de líquidos e nutrientes pelo epitélio do trato gastrointestinal e a defecação dos resíduos e materiais não absorvidos, cujos são expelidos pelo ânus. Lateralmente, podemos analisar a cavidade abdominopélvica, contendo grande parte dos órgãos do sistema digestório, como aqui, por exemplo, o fígado, o estômago, grande parte, na verdade, porções no intestino delgado e algumas porções do intestino grosso, ok? Por exemplo, aqui nós temos o jejum, a segunda parte do intestino delgado. Aqui embaixo nós temos o íleo, a terceira parte do intestino delgado. Aqui nós temos o seco, primeira parte do intestino grosso, ok? Continuando, agora nós falaremos especificamente sobre os órgãos do sistema digestório, suas partes, conceitos e funções, iniciando pela cavidade oral, mais conhecida como a boca. A cavidade oral é o local onde ocorre a entrada do alimento, análise por meio de papilas e neurônios sensitivos, processamento mecânico do mesmo e secreção da saliva, sendo a fase inicial do processo da digestão. A boca é formada pelas bochechas. A bochecha nada mais é que a parede lateral miomucosa formada pelos músculos bucinadores. Internamente, a bochecha é revestida por mucosa. E externamente, a bochecha é revestida por derme e epiderme, ok? Os lábios são pregas carnosas que circundam o ósseo da boca, ou seja, a abertura da boca, formado pelos músculos orbiculares da boca, assim também como revestidos por mucosa e epitélio, ok? Também temos o palato duro e o palato mole, cujo formam o teto da cavidade oral, ok? E
temos aqui embaixo a língua e alguns músculos que vão formar o que vão formar o assoalho da boca, ok? A boca pode ser dividida em vestíbulo da boca e cavidade propriamente dita da boca. O vestíbulo consiste no espaço entre as bochechas, lábios, gengivas e dentes. Ou seja, por exemplo, quando a gente faz aquela brincadeirinha com água, de encher aqui, ó, encher de ar, por exemplo, fechando os dentes, desse espaço seria o vestíbulo da boca, ok? E também temos a cavidade oral propriamente dita. Se o vestíbulo da boca seria aqui os lábios e até os dentes e a gengiva, a cavidade propriamente dita é entre a parte interna aqui da gengiva e dos dentes até as fauces. As fauces são partes do sistema que eu irei falar posteriormente, ok? A cavidade oral, nós temos o teto, formado pelo palato. Um septo cujo divide a cavidade nasal da oral, de suma importância. Por quê? Ele permite que possamos respirar e mastigar ao mesmo tempo. O palato duro faz parte do plátano completo e é formado pelo processo palatino da maxila e a lâmina horizontal do osso palatino, sendo revestido por mucosa. O palato mole, mais posterior, aqui nós temos o palato duro, ok? Aqui nós temos a mucosa que reveste ele, e aqui nós temos a lâmina horizontal do processo palatino, ok? Aí que esses dois formam o palato duro. E aqui já inicia o palato mole, ok? O palato mole é mais posterior e é a divisão aciforme muscular revestida por mucosa, onde possui um processamento muscular cônico penso à sua borda, chamado de úvula palatina. Ambos se elevam durante a deglutição, fechando a nasofaringe, impedindo a passagem de alimentos para a cavidade nasal. Posteriormente, nós temos o soalho. O soalho da boca é formado pela língua e músculos de sustentação, o milioide e o genióide, sendo a língua um órgão acessório miomucoso, que se fixa ao osso ióide, ao processo estiloide do osso temporal e à mandíbula, possuindo um frênulo. O frênulo da língua, dá para ver por aqui, é uma prega mucosa mediana e inferior, a qual limita seus movimentos, onde pode ocorrer a anquitoglossia, que é nada mais nada menos que a língua presa, tá bom, pessoal? Quando esse frênulo é muito curtinho, ele permite pouco movimento, atrapalhando na fala, ok? A língua tem função sensitiva, possuindo receptores gustativos e táteis. Auxilia na formação de palavras e age na movimentação e deglutição dos alimentos. Possui músculos extrínsecos, ok? Que são eles o músculo ioglosso e o músculo genuglosso. Pessoal, só deixa eu dar uma verificadinha aqui rapidinho se ainda está gravando. Só um minuto. Aí. Vou sempre ter que ficar entrando e saindo para que a gravação não pare, tá bom, pessoal? Já gravei isso daqui uma vez e perdi um vídeo que estava com mais ou menos meia hora, e eu fiquei 1 hora falando. Voltando. Desculpa por essa interrupção. Falamos sobre aqui os músculos extrínsecos. Eles agem fixando a língua aos ossos, movimentando lateralmente para dentro e para fora, a fim de manobrar o alimento e empurrar para as fauces e faringe. Também possuímos músculos intrínsecos, sendo eles músculos longitudinais superior e inferior, o transverso da língua e vertical da língua. Esses músculos, eles têm origem e inserção no tecido conjuntivo da língua. E eles modificam o tamanho e formato da língua para deglutição. Ok, pessoal? Também podemos analisar aqui
o frênulo da língua, como eu disse anteriormente, e agora também veremos as papilas linguais. Okay? A língua pode ser dividida em duas faces. O dorso seria a face posterior, ok? Aqui entra em contato maior com o alimento. E a face inferior, que é quando a gente enxerga a língua, a gente consegue analisar ela, ok? O dorso tem duas subdivisões. A gente chama de corpo e raiz. A gente pode analisar essa subdivisão por meio aqui, ó, do sulco terminal. A partir do sulco terminal, mais ou menos, começa aqui, ó, a parte da raiz. Anteriormente ao sulco terminal é o corpo, ok? No sulco terminal, nós temos aqui, ó, bem característico o forame cego, tá bom, pessoal? Aqui também nós temos o sulco mediano, cujo divide a língua em duas partes iguais, ok? E aqui o ápice da língua. As papilas são projeções da lâmina própria, cobertas por epitélio estratificado pavimentoso. Elas contêm os carículos gustatórios, que nada mais, nada menos, são os receptores gustatórios, os receptores de gosto, tá bom, pessoal? E eles são divididos e classificados, as papilas, em papilas fungiformes, onde funge tem parecidas com os cogumelos, tá bom? As papilas circunvaladas, ok? Dá para analisá-las aqui, ó. Elas são circundadas, ok? As papilas folhadas, em formato de folha, e as papilas filiformes. Os carículos gustatórios, como eu já disse, têm função sensitiva, mas algumas papilas já tiveram e não tem mais. Como, por exemplo, as papilas folhadas. Elas perderam calículos durante a infância, ok? E depois, na adolescência e fase adulta, não possuem mais função sensitiva. Também falaremos dos dentes, que são órgãos acessórios localizados nos alvéolos dos processos alveolares da maxila e da mandíbula, os quais são revestidos por periodonto, tecido conjuntivo, cujo fixa os dentes em posição e absorve o impacto da mastigação. Que nós podemos analisar o periodonto, tá bom, pessoal? Os dentes são constituídos majoritariamente por dentina, um tecido conjuntivo calcificado mais duro que o osso, sendo formado aproximadamente por 70% de cálcio, produzido pelos odontoblastos. Eles realizam a quebra mecânica dos alimentos ingeridos por meio da mastigação e são divididos em três partes. Aqui nós podemos analisar a coroa, a parte externa, a parte visível do dente, a raiz, que é a parte interna, que ela se anexa aos alvéolos, e o colo, que é a parte aqui, ó, entre a gengiva e a coroa, mais ou menos, entre a raiz e a coroa. Ok, pessoal? Continuando, a coroa é revestida por esmalte. O esmalte é a substância mais dura do corpo humano. Ele tem cerca de 90% de cálcio, pessoal. 90% de cálcio, ok? E também temos aqui a polpa do dente. Nessa polpa do dente, ou cavidade polpar, nós temos muita polpa, como o próprio nome diz, e ela é altamente inervada e altamente vascularizada, ok? Então, por exemplo, quando você tem uma infecção aqui, uma cárie, o nervo está aqui embaixo na polpa, se ela vai abrindo aqui essa parte, a dor vai chegar no nervo, vai passar pelo forame e ir direto para o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo craniano. Então, por isso a dor tremenda, ok, pessoal? Voltando, na infância temos 20 dentes descidos, ou seja, dentes de leite, os quais são substituídos por 32 dentes permanentes. Esse processo aí é mais ou menos assim. Aos 6 meses você começa a ter a imersão de dentes, certo? Eles começam a emergir. Esses dentes são dentes de leite, que a mais ou menos em torno dos 6 anos de idade começam a ser substituídos por dentes permanentes, ok? E esses dentes permanentes são 32, separados em 8 incisivos. Os dentes da frente são os dentes que têm a função de cortar o alimento,
4 caninos que rasgam o alimento, 8 pré-molares, cujo moem o alimento, e 12 molares, também moem o alimento, ok? A arquitetura do dente já comentei sobre. Agora aqui nós podemos analisar provavelmente a dentição de uma criança, ok? Onde nós temos aqui os dentes decíduos e aqui os dentes permanentes. Prontos, já começando mais ou menos a querer emergir, ok? E aqui a mesma coisa, ok, pessoal? E aqui já temos uma dentição mais madura, já completa, ok? Com todos os dentes permanentes. Uma dentição superior, maxilar, e uma inferior, mandibular. Ok, pessoal? De novo, vou dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando. Tranquilo. Gravando, graças a Deus. Retornando. Agora, pessoal, nós iremos falar sobre as fauces. O que são as fauces? A fauce é uma passagem estreita cujo conecta a cavidade oral com a bucofaringe, recebendo bolo alimentar e prosseguindo com o processo de deglutição. Nelas estão contidas as tonsilas palatinas, cujas estão entre os arcos palato-grosso anterior, que dá para ver o arco palato-grosso anterior, e o palato faríngeo, que é o posterior, ok? E essas tonsilas são constituídas por tecido linfóide, ou seja, elas têm função imune no organismo. O processo de deglutição começa no istmo, ou seja, aqui na entrada das fauces, e finaliza no esôfago, onde inicia a peristalse, ok? Então, toda essa parte muscular aqui ó, vai rolar a deglutição, ok, pessoal? Bora para a próxima. Nesse processo de maceração, de quebra mecânica, de quebra química que rola na boca, os dentes vão fazer a quebra mecânica e a quebra química ela vai entrar a partir das salivas, que a gente vai falar agora. Okay? As glândulas salivares são glândulas secretoras de saliva, um líquido composto por 95% de água e 5% de soluto, liberando sua secreção por meio de ductos que se abrem na cavidade oral. A saliva mantém a mucosa úmida, faz a limpeza dos dentes, dissolve os alimentos e inicia a decomposição química dos mesmos. Nós possuímos pequenas glândulas menores e 3 pares de glândulas maiores, sendo elas a glândula parótida, que é formada por ácidos serosos, a glândula sublingual, que possui muito ácidos mucosos e poucos, alguns ácidos serosos, e a glândula submandibular, ácidos serosos e alguns mucosos, ok? Elas possuem seus respectivos ductos, por meio do qual secretam a saliva. Por exemplo, nós temos aqui ó, o ducto da glândula parótida, certo? Ele vai passar aqui na lateral e despejar o líquido, a saliva. A saliva ela sempre vai ser despejada, pouco a pouco, para manter a umidade da boca. A não ser que você esteja com sede ou que esteja uma crise de luta ou fuga, onde o seu corpo fale, não, eu preciso manter a homeostase hidrolítica do meu corpo. Caso contrário, vai sempre estar umidificando assim, ok? Mas só que essa umidificação é aumentada como a gente começa a mastigação, quando a gente ingere o alimento, ok? Exatamente pela quebra química que rola nisso daí. Em média, secretamos 1.000 a 1.500 ml de saliva por dia, ok? Aqui nós podemos analisar a glândula parótida, a glândula sublingual aqui embaixo da língua, e aqui, embaixo da glândula sublingual, nós temos a glândula submandibular. Ok, pessoal? Bora para a próxima. Passando por essas glândulas e pela cavidade, nós começamos aqui, ó, faringe. A faringe é um tubo miomucoso que inicia-se nas narinas, a nasofaringe, e passa pela cavidade oral, bucofaringe, seguindo até o esôfago. Ela participa da digestão e da respiração. Na bucofaringe ocorre a deglutição, cujo leva o alimento ao esôfago por meio de contrações musculares, ok? Então, aqui, ó, nós podemos analisar a parte nasal. Aqui, a bucofaringe, ok? Então, o alimento vai entrar aqui. Na hora que ele entrar, a língua vai empurrar aqui o que a gente chama aqui de glote,
ela vai fechar para que o alimento não entre aqui na traqueia, ok? Na traqueia não, a laringe, desculpa, na laringe. E vai passar por meio de contrações musculares, começar aqui a deglutição. E ele vai ir em direção ao esôfago. A deglutição é um mecanismo que desloca o alimento da boca para o esôfago por meio de contrações musculares, ok, pessoal? O esôfago. O que é o esôfago? O esôfago é um tubo muscular desprezível, ou seja, não é compactado, de 25 centímetros de comprimento, localizado posterior à traqueia, cujo tem início na extremidade inferior da faringe, descendo anteriormente à coluna vertebral e atravessando o diafragma pelo hiato esofágico, onde se liga à porção superior do estômago, também chamado de ósseo cardíaco. Ele é um tubo muscular oco, cujo leva o bolo alimentar ao estômago por meio de músculo esquelético inicialmente e posteriormente por músculo liso, no processo de peristalse. Nesse momento, vou explicar para vocês já, ok? Ele secreta muco, cujo lubrifica a passagem do alimento juntamente com a saliva. Ele não absorve nem secreta enzimas e é dividido em partes cervical, torácica e abdominal. Vamos dar uma olhadinha nessas partes, pessoal. Então, ele vai iniciar um processo, depois da deglutição, em que ele vai ter músculos estriados esqueléticos, ou seja, são músculos voluntários. E depois já começa uma mesclagem de músculo estriado esquelético com músculo liso, e depois somente músculo liso. Nessa parte de músculo liso inicia a peristalse, ok? Ele tem o esfíncter esofágico superior. Ele vai ficar aqui entre a faringe e o esôfago, ok? E no momento em que a epiglote fecha, esse esfíncter, o músculo desse esfíncter, ele vai soltando, ok? Permitindo a passagem do alimento. Depois disso, lá embaixo, antes de entrar no estômago, vai ter o esfíncter esofágico inferior, ok? Que no processo de deglutição, a hora que começa a deglutir, ele já vai abrir, ok? Aqui no esôfago, nós temos fibras musculares longitudinais e circulares. Agora, nós falaremos do estômago. O estômago nada mais, nada menos é a expansão do trato gastrointestinal, situado inferior ao diafragma, na porção epigástrica, cujo conecta o esôfago com o duodeno, atuando como uma área de mistura e armazenamento do bolo fecal. Possui grandes pregas gástricas. Aqui dá para a gente olhar essas pregas. Nossa, tá difícil. Dá para olhar essas pregas. E aqui, quando vocês acham que quando eu estou com o estômago cheio, dá para continuar vendo essas pregas? Vocês entenderam? Dá para continuar vendo? Não. Porque elas são irrugações da mucosa do estômago, ok? E como essa mucosa pode dilatar muito, o estômago é um órgão que mais se dilata no corpo humano, isso daí vai sumir. Ele vai abrindo assim, ó, vai tirando essas irrigações, ok? Depois, quando ele esvazia, elas vão retornando. Os movimentos. Voltando. Por meio dessas pregas, podemos encontrar glândulas exócrinas, cujo secretam um suco gástrico, cerca de 2.000 a 3.000 ml por dia, cujo age na digestão de amidos e triglicerídeos, assim como células que absorvem água, eritrócitos, alguns fármacos e etanol. Os movimentos ondulatórios do estômago agitam e decompõem o alimento, misturando com as secreções, transformando o bolo alimentar em quimo. Possui fibras musculares longitudinais, que são mais externas, ok? Circulares médias e oblíquas. Okay? Agora nós olharemos aqui, ó, nesse próximo slide, a divisão do estômago, ok? E também vamos analisar um pouquinho aqui das fibras musculares. Então, tudo começa aqui, ó, no ósseo cardíaco, onde a gente tem o esfíncter pilórico, ok? O esfíncter pilórico, falei onde a gente tem o esfíncter esofágico inferior, é aquele lá que eu falei que abre durante a deglutição, ok? Então a comida vai chegar aqui, o bolo alimentar chega aqui, ok? E vai começar um processo de mistura. Mistura. Aqui nós temos a curvatura maior, ok? A curvatura menor. Misturando o alimento e liberando secreção, vai quebrando esse alimento pouco a pouco,
absorvendo um pouco de nutrientes, transformando, simplificando, na verdade, esse alimento, ok? E isso vai rolar aqui na parte do corpo e principalmente aqui, ó, no canal, na parte do piloro, do canal pilórico, aqui, ó. Como? Desceu aqui para baixo, a contração começa mais forte e vai passar aqui, ó, pelo esfíncter pilórico. Então vai jogando pouco a pouco o quimo no intestino delgado, ok? Vai jogando pouco a pouco. Mas o que não joga, volta, continua misturando e vai indo até que o estômago seja esvaziado. Isso daí dura em cerca de 4 horas, mais ou menos, ok? Então aqui nós temos a cárdia, parte inicial. O fundo, que serve mais como armazenamento. O estômago está cheio, vai subindo, vai indo para o fundo. O corpo, que é a maior parte do estômago, certo? E aqui o piloro, que é dividido em antro pilórico e canal pilórico, ok? Bora para a próxima. Deixa eu verificar novamente. Tô com medo desse negócio. Continua gravando. Então tá belezinha. Vamos falar agora dos intestinos, ok? Os intestinos e vão até o ânus, ok? Então a porção terminal aqui. O intestino delgado está ligado ao estômago e sai para o por quê? Um cadáver tem 6,5 metros, pode chegar até um pouco mais ou um pouco menos. Por que isso acontece? Quando a gente morre, a contração aqui está compactado, está com 3 metros. Ele vai pegar e aliviar. Ele não vai precisar mais de compactação. Não vai ter como compactar mais. Então, ele vai lá e estica, se tornando 6,5 metros. Se fosse aquelas mangueiras de tanque. Então, o intestino delgado possui a função de misturar o quimo com os sucos de digestão e põe o quimo em contato com a mucosa, segmentação. Empurra o quimo, peristalse, faz a digestão enzimática de nutrientes e maior absorção de todo o trato gastrointestinal, por conta de suas células absorvitivas e suas microvilosidades. Ok? O epitélio dele contém células absorvitivas, caliciformes, heteroendróquinas e de Punnett. Ok? O que acontece aqui no intestino delgado? Então, saiu do estômago o quimo. Aqui na primeira parte do jejum, vou mostrar para vocês no próximo slide, vai começar uma liberação de sucos. Uma liberação de sucos por meio de uma ampola, ok? E esses sucos vão continuar a maior parte da digestão. Precisa desse suco para continuar a digestão. Precisa desse suco, ok? Esses sucos são uma junção de bile e suco pancreático. Esses sucos vão fazer lá sua quebra enzimática. E esse epitélio com vilosidades e microvilosidades, essas microvilosidades e velocidades vão aumentar o contato com o quimo, o que vai fazer que absorva muito mais nutrientes nesta parte, ok? Então, por conta das microvilosidades, o intestino delgado é a parte do sistema digestório que mais absorve nutrientes, ok? Ele possui fibras musculares longitudinais, externas e circulares, ok? Geralmente as fibras circulares, elas vão fazer a segmentação, então vão mover o quimo para lá e para cá, ok? E as fibras longitudinais, elas vão fazer a peristalse. Lembrando, a peristalse também vai precisar de fibras circulares. Elas vão pegar e comprimir e as fibras longitudinais vão empurrar, ok? O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é retroperitoneal, ou seja, ele não é revestido totalmente pelo peritônio. Ele tem uma parte que está encostada lá na parte posterior, na parede posterior do abdômen, ok? Ele tem mais ou menos 25 centímetros. E tem a parte superior, descendente, horizontal e ascendente. Ele parece aqui um Czinho. Deixa eu ver se consigo chegar mais perto. E foquem bastante nessa pequena parte aqui que eu vou voltar depois. A papila maior do duodeno e a papila menor, ok? Aqui nós possuímos também o jejuno,
Depois o duodeno, essa parte aqui, ó, ele é peritonizado, então, ele está lá no mesentério, ok? Ele não é retroperitoneal. Ele tem mais ou menos 1 metro. E o íleo, peritonizado também, possui 2 metros, ok? Continuando, agora, uma parte importante. Quem produz o suco pancreático? Óbvio, o pâncreas. Quem produz a bile? O fígado. Fica armazenada na vesícula. E iremos ver isso daí agora. O pâncreas é uma glândula mista, exócrina e endócrina, posterior à curvatura do estômago. Possui cerca de 12 a 15 centímetros, ok? Junto com o fígado e a vesícula, desenvolve uma invaginação epitelial embrionária no duodeno, papila maior. Aquela lá que eu mostrei para vocês, pedi para vocês prestarem atenção, pela qual secreta um suco gástrico. A histologia é constituída dele células epiteliais glandulares. 99% são máximos, ou seja, são grupamentos exócrinos, e 1% são ilhotas, que são grupamentos endócrinos, que secretam hormônios como glucagon, insulina, somatotacina e polipeptídeos, ok? A função principal dele é a produção do suco pancreático, que produz mais ou menos de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático por dia. Aqui, ó, pâncreas, partes e ductos. Aqui nós temos a cabeça do pâncreas, mais para a direita, a maior parte, depois se estende para o corpo e temos a cauda. O trajeto do suco pancreático, qual que é? Tudo inicia pelas células secretoras, que vão passar por pequenos ductos, que vão liberar esse daqui em ductos maiores. O maior ducto é o ducto pancreático, dá para a gente ver ele aqui, ó. Aí ele vai seguir o ducto pancreático acessório e para ampola hepatopancreática, ok? A ampola hepatopancreática ele vai se juntar também com o ducto calédoco, que é um ducto que vem do fígado, lá da vesícula junto com o fígado, ok? Eu vou explicar um pouquinho dele para vocês. Aqui nós podemos analisar novamente a ampola hepatopancreática e aqui, ó, o buraquinho chamado de aqui, ó, papila maior do duodeno, onde vai pegar e essa ampola vai esvaziar. E o ducto acessório vai esvaziar na papila menor, ok? Continuando, nós temos o fígado. O fígado também é um órgão acessório e é o maior órgão interno e a glândula mais pesada do corpo humano, com cerca de 1,4 quilos. Está abaixo do diafragma no hipocôndrio direito. A histologia do fígado. O fígado possui hepatócitos, são as principais células funcionais do fígado, 80%. Carículos biliares, são ductos pequenos que recolhem a bile secretada pelos hepatócitos. Sinusoides, capilares sanguíneos muito permeáveis entre as âmeas hepáticas. E possui função, ele tem a função de secreção de bile, mais ou menos 800 a 1.000 ml por dia, emulsificação e decomposição de glóbulos lipídicos. Então ele vai lá e vai transformar, absorver, transformar lipídios em triglicéridos, etc. Metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. Então, por exemplo, ele vai pegar e transformar a glicose em glicogênio, glicogênio em glicose, fazer esse ciclo junto com o pâncreas e passando isso daí para o sangue, ok? Processamento de fármacos e hormônios e excreção de bilirrubina. Gente, o fígado eu diria que é uma glândula mais importante que nós temos. Por quê? A nutrição depende totalmente dele. Ele tem a veia, vamos ver aqui agora, ele é dividido em lobos direito e esquerdo. Aqui nós temos o lobo quadrado e o lobo caudado. Ele é coberto quase totalmente por peritônio visceral e totalmente por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado. Ele possui os ligamentos falciformes, que ligam o lobo direito ao lobo esquerdo. A parte livre aqui do ligamento falciforme é o ligamento redondo. E possui também os ligamentos coronário direito e esquerdo, fica mais superior, ok? E aqui no fígado, vamos analisar aqui, ó. Tem aqui a veia porta chegando. A veia porta, ela vai trazer sangue proveniente do intestino, ou seja, ele vem com muito nutriente, ele vem com muito soluto. E esse soluto, esses nutrientes, vão ser aqui, ó, metabolizados
aí armazenados aqui no fígado. E o fígado vai liberar esses nutrientes de acordo com a necessidade do corpo, necessidade celular, pela veia cava inferior. Vai passar pelo coração, vai ser oxigenado, aí todo o trajeto do sistema circulatório, ok? Aqui também temos a vesícula biliar e o trajeto da bile. A vesícula biliar é uma bolsa piriforme, dá para ver aqui, ó, localizada na face inferior do fígado, de 7 a 10 centímetros. Ela tem função de armazenar a bile que retorna à ampola. A bile é um líquido amarelo, amarronzado ou verde, que é uma secreção dos hepatócitos, agindo na quebra enzimática dos nutrientes, ok? Das moléculas. O trajeto da bile. Ela sai dos hepatócitos, passa para pequenos capilares biliares, pequenos ductos biliares, o ducto hepático direito e esquerdo, o ducto hepático comum, o ducto colédoco, que é aquele lá que eu falei, que se junta na ampola hepatopancreática com o ducto pancreático, formando aqui, ó, o líquido que vai ser excretado lá no duodeno, ok? Terminou esse processo, aqui no finalzinho do ilho, nós temos o intestino grosso, porção terminal do trato, onde, então, ocorre a última fase da digestão e a maior parte de absorção de água, ok? Os nutrientes já foram, a maior parte, absorvidos lá no intestino delgado. A porção terminal do trato gastrointestinal, onde bactérias atuam sobre o quimo. Então, a microbiota vai fermentar carboidratos, entre diversas outras funções dela, ok? A absorção de água, íons e vitaminas. O último resquício, formando as fezes. Tem 1,5 metros de comprimento, indo do ilho ao ânus. 4 regiões principais: o seco, o colo, o reto, o canal anal. E começa na abertura do ilho, com a válvula ilho-secal, que vai liberando aqui o quimo, em direção aqui ao intestino grosso. O seco, essa primeira porção, tem 6 centímetros, e no seco está o apêndice veriforme. O apêndice veriforme é cheio de nódulos linfáticos. Então, ele tem função de regularizar aqui a microbiota, ok? Deixa eu voltar um pouquinho. Ele regulariza a microbiota. Aí, tá vendo esse buraquinho aqui, ó, no apêndice veriforme? Quando ele é interrompido, por exemplo, alguma semente cai aqui, alguma coisa assim, ele vai inflamar. E ele vai ter que ser retirado por meio de cirurgia, que é a cirurgia do apêndice, ok? Continuando, passou pelo seco, aqui vai ter movimento de segmentação, ok? Vai absorver na água, bem devagarzinho aqui, que tem a peristalse, uma peristalse bem lenta, depois sobe aqui pelo colo ascendente, passa pela flexura, começa uma peristalse em massa, uma peristalse mais rápida, que é o colo transverso, e passa pela flexura esquerda, colo descendente, o colo sigmoide, que tem esse nome por causa do parecer um S, não sei onde vocês conseguem ver, mas é. E depois, a parte final é o reto, que tem mais ou menos 20 centímetros, e o canal anal, 2 a 3 centímetros. A função do intestino grosso é a mistura peristalse de massa, secreção de muco, fermentação de carboidratos, como eu disse antes, absorção e percepção sensitiva. Aqui no reto vai ter uma percepção sensitiva. Opa, preciso ir no banheiro. Está na hora de defecar. Então, aqui nós temos no canal anal o esfíncter interno, que é involuntário, ok? E o esfíncter externo. Vamos ver aqui mais perto. Passou pelo reto, percepção. Aqui temos o esfíncter interno. Esse esfíncter interno, na hora que receber esse negócio, ó, preciso evacuar, ele vai abrir. Quem vai controlar para não sair nada aqui, ó, vai ser o músculo esfíncter externo, ok? Daí depois, por contração voluntária, tem hora que você não aguenta mais também, você vai fazer o processo de evacuação, defecação, ok? Também, para terminar, temos o peritônio, que é uma membrana serosa transparente e contínua, dividida em peritônio visceral, reveste a parede da cavidade abdominal pélvica, e peritônio paretal, e peritônio visceral, que envolve as vísceras. A cavidade abdominal também possui um líquido seroso lubrificante, que vai evitar o impacto entre os órgãos, ok? Os órgãos existem órgãos retroperitoneais,
que são encostados na parede posterior, como eu disse também anteriormente, também que eu falei do duodeno, e não projetam para a cavidade peritoneal. Agora, nos peritônios, nós temos os mesos, são reflexões do peritônio que relacionam as vísceras com a parede abdominal. Então, nós temos o mesocolo e o mesentério. E os omentos, reflexões largas de peritônio, que ficam entre as vísceras, relacionando-as. Então, aqui nós podemos ver o aumento maior, ok? Ele está rebatido. Aqui nós temos o mesentério. O mesentério está fixando aqui, ó, na parede, ok? Ele relaciona a víscera com a parede abdominal. Aqui embaixo, nós temos aqui, ó, sem estar rebatido, o aumento maior. Aqui, ó. Aumente ele que forma um buchinho. E podemos analisar aqui também o aumento menor. Ele fica aqui na curvatura menor do estômago. Pessoal, finalizamos a parte de explicação da digestão. Agora iremos falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, ok? O que é a NAFDL, essa doença? É uma doença caracterizada como o acúmulo de gordura no parênquima hepático e anormalidades nas enzimas, gerando lesões hepáticas e sendo, consequentemente, uma síndrome metabólica hepática, constatada quando a gordura dos hepatócitos supera a quantidade de 5 a 10% do peso do órgão, na ausência de alcoolismo, infecções e outras doenças. Só um minutinho, pessoal, deixa eu verificar. Graças a Deus. Voltando. Esta doença acomete atualmente 25 a 30% de pessoas ao redor do mundo. Muitas pessoas. Coloca aí. Bateu 8 bilhões? 25%? Nossa! No Brasil, estudos mostram que entre a população idosa e de meia idade do Distrito Federal, 32,5% apresentam a NAFDL, independente dos níveis, ok, pessoal? Então, a NAFDL nada mais é que um acúmulo de gordura no parênquima hepático. Isso daí, no começo, está tranquilo, normal, tem um pouquinho de gordura. Passou de 5 a 10%, vai começar a te prejudicar. E, como nós vamos ver aqui no próximo slide, pode se tornar um negócio muito grave, ok? Ela pode evoluir para uma estatohepatite, que é um quadro clínico mais grave, caracterizado por esteato inflamatória e balanização, ou sem a presença de fibrose. E essa esteato pode desenvolver uma cirrose hepática, ou seja, a destruição progressiva dos hepatócitos na cirrose hepática e sua substituição por gordura e tecido fibroso. Então, os hepatócitos, as principais células funcionais correspondentes aos 80% do fígado, vão ser destruídas, ok? E substituídas por gordura e tecido fibroso. Elas não têm a mesma função que os hepatócitos. Então, já pode tirar aí, mais ou menos, como pode ser grave essa doença. O carcinoma hepatocelular seria o câncer de fígado, tá bom? E também tem influência aqui. As síndromes metabólicas e fatores relacionados com a progressão da NAFDL. A NAFDL não está somente associada com as agravações mencionadas anteriormente, como também complicações secundárias, resistência à insulina, obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares. Também há fatores de risco envolvidos na progressão da NAFDL. São eles o aumento da gordura abdominal, o excesso de peso, a resistência à insulina, o açúcar elevado no sangue, diabetes, pressão alta, anormais níveis de gordura no sangue, envelhecimento e menos atividade física. Ou seja, sedentarismo e obesidade. Enfoquem nisso. Estudos apontam que a ocorrência da NAFDL em sujeitos obesos é 4,6 vezes maior e cerca de 74% dos mesmos possuem um fígado gorduroso. Obesidade como principal agravante na NAFDL. Aqui vamos falar um pouco da histologia. O aumento da gordura visceral provoca alterações no tecido adiposo, tais como hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos, e menor secreção de adiponectina, o que pode comprometer a sensibilidade de tecidos à insulina. As células adiposas são responsáveis pelo armazenamento de lipídios na gordura do triacilglerol, o TAG, e pelo fornecimento de ácidos graxos livres, e glicerol, que irão atender às demandas metabólicas dos órgãos e tecidos. Esse processo é mediado pela lipose da TAG, no tecido adiposo, e pode resultar na liberação de AGL, no plasma ou na sua esterificação intracelular nos adipócitos. Ou seja, a obesidade
vai fazer com que haja uma disfunção celular dos hepatócitos, ok? Então, ela é um principal agravante. Possível gênese da NAFDL. O surgimento da NAFDL, assim, não está totalmente consolidado, mas sabe-se que possíveis fatores são genéticos, sociodemográficos, hábitos de vida, dietas desbalanceadas e sedentarismo. Estudos recentes mostram que o principal fator associado à gênese de NAFDL é o consumo excessivo de açúcar. E como funciona isso? O consumo de açúcares promove no fígado uma desregulação da síntese de novos lipídios, processo fisiológico de conversão de carboidratos em ácido gráfico, que serão esterificados a triacilgliceróis, ou exportados na forma de lipoproteínas de densidade muito baixa. O excesso de açúcares promove uma sobrecarga da DNL, gerando um expressivo aumento do conteúdo intrahepático de triglicéridos e uma exportação excessiva de VLDL, que favorece o acúmulo ectópico de lipídios no músculo e no fígado, favorecendo a instalação do quadro de RI. Durante a desregulação da NDNL, ocorre a sobrecarga da oxidação mitocondrial, estresse oxidativo, dislipidemias e sinais inflamatórios que favorecem a projeção de esteato simples para o esteato hepatite. Como utilizar os exercícios físicos na prevenção e tratamento? Aqui vamos comparar. Segundo a grande parte dos artigos sobre NAFDL, os fármacos têm resultados positivos em 45% dos casos. Já a mudança de hábitos alimentares e prática de esportes possui 90% de resultados positivos de tratamento da NAFDL. A perda de peso seria uma das recomendações e a prática de exercícios físicos, ao menos 250 minutos por semana, também seria outra. Um controle randomizado de 31 pacientes com NASH relatou que 48 semanas de intervenção intervensiva no estilo de vida, intensidade moderada de exercício com uma meta de 200 minutos por semana e redução dieta calórica e orientação comportamental. Levou a um ponto 2,4 redução de NAS na biópsia hepática após intervenção. A realização de aeróbio ou treinamento resistido, então? Tradicionalmente, o treinamento aeróbio tem sido o modelo experimental de exercício mais utilizado para estudo de interação na prática de atividade física, com comorbidades associadas ao sedentarismo e obesidade. Uma vez que já foi demonstrado que ele é ser eficiente para a melhora da homeostase da glicose e aumento da acessibilidade à insulina. Por outro lado, estudos conduzidos têm demonstrado a relevância do treinamento de força no aumento de força máxima e resistência muscular, além de promover melhorias nas atividades do sistema cardiovascular e endócrino, do perfil lipídico e da composição corporal. Nesse sentido, o exercício é um importante estímulo para promover o aumento da síntese proteica e induzir adaptações celulares e teciduais, como, por exemplo, aumento de massa magra e do número de mitocôndrias, além de reduzir a sinalização pró-inflamatória. Logo, ambos seriam efeitos positivos no tratamento. Aqui nós temos uma tabela com os efeitos de diferentes exercícios na biopatologia e achados clínicos com NAFDL. Aqui nós temos treinamento aeróbio, treinamento resistido, e a junção dos dois. E aqui nós temos os resultados, ok? Todos os resultados efetivos. Exercícios regulam a oxidação hepática e a lipogênese, em análise dessa tabela. Indicaram que o treinamento físico aumenta a oxidação hepática de ácidos gráficos em ratos, por aumento da acetilcoenzima e carboxilase, fosforização e conteúdo de citrocromo C, indicando um possível aumento das etapas finais de fosforização oxidativa. Eles também mostram que o treinamento físico diminui a lipogênese hepática, por reduzir o teor de ácido gráfico. Esses dados sugerem que o treinamento físico pode aumentar a oxidação completa de lipídios no fígado e no músculo esquelético. Os estudos também mostram que os exercícios físicos atenuam a apoptose, ou seja, mortes celulares das células hepáticas. Demonstram que a morte celular é inibida por diminuição da proporção de Bax2 para BEL2, e a relação de Bax-BEL2 reduzida inibe o citocromo e a liberação e ativação da caspase 3, e, consequentemente, diminui a apoptose. O exercício resistido crônico diminui o nível de citocromo C, liberado na mitocôndria para o citosol, bem como o nível de expressão da caspase 3, clivada em ratos idosos. Esse achado sugere que o exercício inibe a apoptose dependente de mitocôndrias. Aqui nós temos, então, os efeitos do exercício, aqui, inibindo a apoptose
e realizando o aumento da proporção de hepatócitos. Conclusão. O treinamento físico pode e deve ser considerado como uma estratégia eficaz da melhora da RNA-FDL, agindo através da redução de gordura intrahepática, aumentando a oxidação de ácidos graxos, ativando a autofagia hepática e atenuando a apoptose dos hepatócitos, aumentando a sensibilidade à insulina, além de diminuir a superprodução de compostos reativos instáveis como a ROS e OS, pela regulação de enzimas antioxidantes. O treinamento resistido é capaz de atenuar o quadro de regulação metabólica, aumentando o GER, e o aeróbio age positivamente na produção de VO2, garantindo o metabolismo celular saudável. As referências utilizadas para a realização desse trabalho foram o livro de Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, o livro Princípios de Anatomia e Fisiologia, Anatomia Orientada para a Clínica, o Atlas de Anatomia Humana e um total de 6 artigos sobre o tema, ok? Muito obrigado, pessoal.